E aí, pessoal, tudo jóia? Ramon Salvati falando aqui, um dos integrantes do TecnoFeed, trabalho com gado de corte e vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ágio do boi gordo, como é que a gente calcula, para que que serve, qual que é a importância e vamos fazer umas discussões aqui. A intenção é a gente discutir, trazer as contas e pode ser que esteja desatualizado algum valor aqui. A intenção é saber como que calcula. É só um exercício. Se vamos colocar a data aqui, né? Hoje é 31 de janeiro de 2021. Para você que está vendo esse vídeo em outro momento, então atualize os valores, refaça os cálculos. A intenção é dar a base aqui para ver se a gente consegue bater um papo sobre a importância do ágio aqui da arroba do boi gordo, da arroba do boi magro, da arroba do bezerro, para a gente ver como que a gente trabalha isso aí durante os ciclos pecuários, né? Então, afinal, o que que vai ser esse ágio aí do boi gordo, né? Vamos aprender como é que calcula. A princípio, a gente precisa saber como é que separa os preços de mercado, né? A gente geralmente separa o preço de arroba do bezerro, um bezerro de 7 arrobas, arroba de um boi magro mais ou menos 14 arrobas. A gente está partindo do princípio aqui que seria um boi 777, um boi da pecuária moderna. E um boi gordo seria a partir de 21 arrobas, certo? Então, quando a gente falar que o preço de um bezerro, a gente tem que lembrar que é um animal de 7 arrobas. Um boi magro, vamos lembrar que é um animal de 14 arrobas, certo? Então, e tem o tal do ágio em cima do preço desses materiais aqui. Vamos entender como que é esse ágio. Eu peguei aqui o ano de 2019, para a gente fazer essas demonstrações. No ano de 2019, a gente pegar lá uma cotação que estava o preço da arroba, a gente pegar uma cotação média, vamos pegar um valor para a gente fazer as contas. Então, mais ou menos, estava R$ 210 a arroba do bezerro, de 7 arrobas. Estava R$ 170 a arroba de um boi magro, de 14 arrobas. E mais ou menos R$ 160 por arroba de um boi gordo. E o ágio estava em torno de 31,25. O que é o ágio? O ágio ela é a diferença do preço do bezerro em relação ao preço do boi gordo. Eu compro um bezerro de 7 arrobas com um valor de arroba mais caro em relação ao o preço que eu vou vender esse boi gordo. Então, essa diferença é chamada de ágio. E ela é apresentada através de porcentagem, que é a porcentagem do ágio em relação ao boi gordo. Então, o ágio do bezerro em relação ao boi gordo está 31,25%. É basicamente, se eu pegar essa diferença do valor da arroba e dividir pela arroba do boi gordo, eu chego nesse valor de ágio, a porcentagem do ágio. Mas eu poderia ser um recreador. Eu poderia ser que eu compre um bezerro de 7 arrobas, eu levo esse bezerro até 14 e eu vendo isso para um confinador. Eu vendo boi magro. Esse é um tipo de negócio da pecuária. Então, se eu crio um bezerro, se eu compro um bezerro e eu entrego um boi magro, o ágio do bezerro em relação ao boi magro, o ágio da arroba do bezerro em relação ao boi magro é R$ 40 por arroba, certo? Então, durante o ano, a gente vai ver essas variações. Por exemplo, eu posso observar aqui em 2020, o ágio da arroba do bezerro em relação ao boi gordo estava em torno de R$ 100. Dobrou o ágio de um ano para o outro. Tem valorização da arroba acontecendo fortíssimo aqui desde 2017 para até hoje em 2021. Então já o ágio já passou a representar 40% do preço
da arroba do bezerro em relação ao boi gordo. E se eu pegar do boi magro, R$80 por arroba, também dobrou. Se eu for para 2021, ainda há uma valorização da arroba, porém o preço de ágio se manteve, ainda tem a diferença de R$90 no preço do boi gordo em relação ao preço do bezerro em relação ao preço do boi gordo. E ainda o ágio por volta para casa dos 30. É um ágio altíssimo e que a gente tem que saber o que isso aqui vai interferir no meu sistema de produção. Historicamente, se pegarmos os preços de ágio em relação aos anos aí, pegar em torno dos anos 2000, 2000 e pouco, o ágio ficava na casa de 3%, 2%, variando até 6%. E hoje, a partir de 2017 para cá, a gente vê os ágios nesses patamares. Isso mostra que uma pressão vem sendo exercida em cima dos recriadores e isso tem que impulsionar a pecuária para uma pecuária mais moderna. A gente não consegue pagar essa conta de ágio se não for uma pecuária mais moderna. Vamos para um outro exemplo, vamos pegar as variações aqui durante o ano, mas para fim de cálculo, vamos entender como que a gente calcula essa valorização da arroba. Para mim calcular essa valorização da arroba, é importante, se eu tenho o mesmo negócio de comprar bezerro e recriar, entregar um boi magro para um recriador, o meu negócio foi esse, eu tenho que entender como é que está essa valorização da arroba do bezerro e do boi magro para saber minhas atitudes durante o ano, para se eu vou comprar mais bezerro, eu vou pisar mais no freio, como que eu vou atuar nesse mercado, sabendo se está valorizando ou se está desvalorizando essa arroba do meu negócio. Então, pode ver aqui que eu vou separar o ano de 2019 e o ano de 2020 e a gente vai ver quanto que valorizou, por exemplo, a arroba do bezerro. Simplesmente a gente vai fazer uma regrinha de 3. Eu vou pegar a arroba do bezerro, vou considerar a arroba do bezerro em 2019, né? Vou considerar 100%. Vou pegar a arroba do bezerro em 2020 e vou colocar X. Multiplico aqui cruzado, né? A gente vai chegar no valor de 166%. O que isso vai representar? O meu bezerro valorizou a arroba dele de um ano para o outro. Se eu faço um sistema de cria, eu tenho que saber se está ocorrendo essa valorização. Eu vou trabalhar mais forte minhas vacas para aumentar minha taxa de desmame, por exemplo, para que eu aproveite essa valorização. Então, olha para você ver, o bezerro valorizou 66% em relação ao ano de 2019 para o ano de 2020. O boi magro, 58,8%. O boi gordo, 56,2%. Então, eu já deixei aqui os resultados de propósito para que você faça essas contas, veja o que está valorizando no seu mercado, na área que você trabalha, veja se sua arroba está sendo valorizada ou sua arroba está desvalorizando e refaça suas contas para ver se chega no mesmo montante aqui. Se eu pegar o ano de 2020 e o ano de 2021, a valorização da arroba de 2020 para 2021, a gente faz o mesmo processo da regra de 3, pode ver que deu uma valorizada um pouco ainda na arroba do bezerro, mas menor em relação a 2019 para 2020, mas ainda assim valorizando bem, já chegou em patamares muito interessantes, né? Mas aumenta a procura aqui do boi magro, ainda teve uma valorização fortíssima. Quando se observa uma supervalorização do preço do bezerro, um fluxo normal é tentar pular a fase de recria e já ir para a fase de engorda, que seria o boi magro, e fazer um ciclo curto. Então aumenta a procura de boi magro e consequentemente de boi gordo, porque isso são reflexos de uma baixa oferta
de animal aí para os frigoríficos. Então, sempre o boi gordo vai ficar valorizado ainda por mais tempo. A gente vai observar isso durante o ano de 2021. Um outro jeito de a gente fazer esse acompanhamento de valorização é acompanhar sempre os gráficos que saltam dos indicadores. O CPEA, por exemplo, é um indicador que pode ser acompanhado para ver qual está o preço, como que está se comportando o mercado. Então, se a gente pegar aqui em fevereiro de 2019, onde começa o gráfico, que é um gráfico de 2 anos para trás, e a gente vê que começa, aqui seria o valor de preço da arroba, né? E aqui os meses e os anos se passando. Então, a gente começa aqui num valor de arroba de R$ 150 em fevereiro de 2019, e essa arroba vem se valorizando e começa uma resposta um pouco mais forte aqui em 2020, onde a gente calculou aquela supervalorização ali do preço, né, de arroba de boi gordo ou de bezerro. E hoje, em torno do preço da arroba aqui, está variando entre R$ 280 e R$ 290 o preço da arroba de boi gordo. No estado de São Paulo é uma base de indicadores aí que dá para avaliar qualquer região. É um parâmetro legal de se avaliar. E o que leva esses valores a subirem ou a descerem, né? Estamos em anos de retenção de matrizes. O que significa isso? Alguns anos para trás, devido a uma baixa de arroba ou a diversos fatores, se aumentou o número de matrizes abatidas. O crivo para descarte desceu e foram descartados mais fêmeas. Com o passar do tempo, essas fêmeas vão ficando escassas no mercado e, pelo esse aumento de matrizes abatidas, falta animal, falta bezerro. Então, quando falta o bezerro, a valorização da arroba do bezerro é alta e aí começa a se reter fêmeas, fazer um movimento contrário na tentativa de suprir essa demanda de bezerros para o mercado, impulsionado pela supervalorização do preço da arroba do bezerro. E aí, a gente vai, consequentemente, ter uma oferta restrita de gado para os frigoríficos. Então, se não tem bezerro, não tem boi magro, também não tem boi acabado. É o que está acontecendo por agora. Tem outras coisas acontecendo em função para impulsionar esse preço de arroba de boi gordo, preço de arroba de bezerro e tudo. Estiagem também atrapalhou, tem poucas chuvas acontecendo em alguns lugares e com isso atrasa esse animal no pasto e consequentemente esse animal não vai passar mais tempo no pasto e a gente não consegue entregar ele para o abate agora. E exportação, então, hoje a situação é favorável para exportação. Um problema da peste suína lá com a China, parece que tem uma nova variável da peste suína africana e com isso pode atrasar a renovação do rebanho de suíno da China e com isso esse ano tem altas expectativas aí de manter essa exportação ainda por mais tempo e essa exportação está sustentando o preço da arroba também. Outra coisa que ajuda no preço da arroba é o consumo interno. Se diminui o consumo interno, sobra carne, sobrando carne, desvaloriza o preço da arroba e teria que contar somente com a exportação para mandar no preço da arroba. Mas o consumo interno está se mantendo, apesar do início do ano esperar-se uma queda, não está ocorrendo tão forte, capaz de abaixar o valor do preço de boi gordo. Economia, né? Economia muito direcionada também ao poder de compra do consumidor interno e também do consumidor externo. Então, o poder de economia economia deslanchando, aumenta também o consumo de carne, né?
O dólar também ajuda nas exportações. Como eu havia falado, aumento também depois de 2017, pelo interesse e falta, né? Teve uma valorização da arroba a partir de lá. Muito disso foi através de adoção de técnicas de integração lavoura-pecuária. Então, os agricultores aí viram a oportunidade de, após encerrar uma safra, começar ter um plantio de pasto e, com isso, conseguir terminar um animal após uma safra, no momento que ele não estaria usando a terra, ele pega uma integração com a lavoura-pecuária e consegue terminar. Esse tipo impulsionou uma busca pelo boi magro e fazer uma uma terminação intensiva a pasto. Então, desde 2017, por aí, tem essa busca maior para o boi magro para fazer essa integração com lavoura pecuária. E graças a tecnologias como a TIP, que é possível a gente acabar um animal no pasto, comendo aí seus 2% peso vivo. E as empresas proporcionam esse tipo de produto para que consiga fazer isso em um giro só e rápido, engorda esse animal e entrega ele para o abate. Então, vimos por que a gente tem que saber desse ágio, né? E agora a gente vai ver como que a gente trabalha com esse ágio aí nos sistemas, né? Vamos pegar o ano de 2021 para a gente fazer em cima do que está hoje. Então, o ano de 2021, preço do bezerro de 380, preço do boi magro 330, preço do boi gordo de 290 e o ágio de 31. Mas vamos esquecer um pouco o ágio aqui, vamos ver como é que a gente chegou nessas contas. Então, o primeiro passo é a gente achar o ágio, né? Então, vamos pegar o preço. No caso desse exemplo, vamos continuar no exemplo do cara que faz a recria. Ele compra o bezerro e ele tem que entregar um boi magro para um recriador. Então, o cara que faz isso, ele vai comprar esse bezerro a 380 e vender a 330. Então, eu pego a diferença, que eu achei o ágio aqui do preço, né, que é R$50 de ágio. Ele representa 15% do preço do bezerro em relação ao preço do boi magro. Então, o segundo passo é calcular qual que é o quilo do boi magro. Se eu pegar o preço da arroba do boi magro, 330, e dividir por 30, que é o valor da arroba, sem rendimentos aqui, considerando 50% de rendimento. Então, uma arroba de 30 quilos, eu acho o peso aqui, o quanto custa o quilo de um boi magro. É R$11. Então, próximo passo, eu tenho que pegar essas 7 arrobas que eu comprei com a diferença de R$50 e multiplicar um pelo outro. Então, 7 arrobas vezes 50, eu tenho R$350 que eu estou devendo. Tá? Eu já, teoricamente, estou devendo esses R$350. E esses R$350, se eu dividir pelo preço do quilo do boi magro, eu acho que eu acho o valor de 31,81 quilos. O que é esse 31,81 quilos? Eu estou transformando o valor que eu devo em quilos para eu diluir isso em ganho de peso. Então, se eu diluir isso durante o ano, eu tenho que engordar esse bezerro para virar boi magro. Do que ele engordar, 87 gramas do que ele engorda é para pagar somente o ágio da compra. Então, durante o ano, o que eu engordar de arrobas durante o ano, um arroba é só para pagar o ágio, certo? Mas tem outras coisas que vão entrar no custo desse bezerro no pasto aí sendo recriado, que é o custo operacional do pasto. O que entra no custo operacional do pasto? Vamos ter que suplementar esse animal, pelo menos com sal mineral. Então, colocamos um sal mineral aí com custo, todos os custos aqui vão ser custos mensais. Então, coloquei um custo de R$5,50 por cabeça mês.
ou seja, vai gastar mais ou menos um saco de mineral por cabeça ano. Coloquei um custo de arrendamento desse pasto de R$30 por cabeça, coloquei um custo de mão de obra, custo de sanidade, custo de manutenção em benfeitorias, cerca, escritório, tudo mais, custo de administração e imposto R$4 por cabeça. Se a gente somar isso aqui tudo, eu vou ter um montante de R$ 48,50 por cabeça por mês, ou seja, por cabeça ano, eu vou gastar R$ 582. Esse é o valor de custo de manter esse animal no pasto com mineral. Beleza. Agora que eu calculei o custo operacional dele no pasto, eu vou diluir de novo isso aí em ganho de peso para ver quanto ele tem que ganhar de ganho de peso para pagar essa conta. Então, boi magro de novo, R$330 arroba, divido por 30, vou achar o preço do quilo do boi magro. R$11 o quilo do boi magro. Depois, eu vou pegar o montante que a gente calculou por ano, vou dividir pelo preço do quilo do boi magro, vou achar 52,90 quilos por cabeça ano. O que significa isso? Se eu dividir isso pelo ano inteiro, esse animal tem que ganhar 145 gramas por dia para pagar o seu custo operacional no pasto. Como eu falei, não é só isso, não é só o custo operacional e nem só é o ágio, a gente vai ter que somar os dois para ver o quanto esse animal vai me custar durante o ano para ele a partir daí começar a me dar lucro. Então, peguei os 87 gramas por dia para pagar o ágio, mais os 145 gramas por dia para pagar o custo operacional, eu chego no montante de 232 gramas por cabeça dia para pagar o custo desse animal. O que isso significa? 2,82 arrobas durante o ano são para pagar os custos do animal. Então, eu refiz os cálculos, esses cálculos para trás foram feitos para o ano de 2021. Eu refiz os cálculos para o ano de 2019. Eu refiz os cálculos do ano de 2020 e convido a vocês a repetirem essas contas e ver se chegam nesses valores como forma de atividade para aprender a mexer com o ágio, ver o que muda, se eu tenho um ágio maior, como é que isso interfere, se eu tenho um ágio menor, como é que isso interfere no meu sistema de produção. Então, olha para você ver, em 2019, esse animal precisava ganhar 5,1 arrobas por ano só para pagar os custos. Um ano totalmente atípico, um ano muito desafiador e pouca gente fez essa conta. E no ano de 2020, voltamos nas casas das 3 arrobas aí para poder pagar os custos desse animal, tanto quanto o ágio quanto o custo operacional de pasto. Então, refaça essas contas como forma de exercício. Comente aí embaixo se você calcula assim, você não calcula assim, eu calculo de outro jeito. Vamos abrir a discussão aí, acho que é interessante. E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou entre em contato com a gente. Vai ser um prazer ajudar vocês. Então, meu nome é Ramon, novamente. Para mais informações aí, acesse nosso Instagram, indique nosso Instagram para os seus amigos, para os seus colegas. E a gente faz isso aqui nas melhores das intenções para ajudar no desenvolvimento pecuário e nos seus conhecimentos, desenvolvimento até pessoal de vocês técnicos que estão rodando aí.